Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 14 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 14, nós vamos estudar a interpretação do resultado da análise do solo. Então, na aula anterior, nós vimos alguma coisa muito importante do ponto de vista da fertilidade do solo. Então, a fertilidade do solo, a ciência e a fertilidade do solo, boa parte dela se baseia na interpretação desses códigos aqui, né? Então, nós já começamos a estudar a interpretação desses códigos. Nós sabemos que cálcio, magnésio e potássio são macronutrientes importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta, né? O sódio, nas regiões de Nordeste, por exemplo, às vezes quando o solo tem muito sódio, isso é prejudicial ao crescimento e desenvolvimento da planta, porque o solo vai ser salino, salobro, né? Então, isso não é importante. Alumínio H mais Al em excesso são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. Vimos que o valor de CTC total, CTC efetiva, soma de base, saturação por base, aqui até CTC total, CTC efetiva, soma de base, saturação por base, é importante que esses valores sejam elevados, né? E aí, saturação por alumínio, é importante que a saturação por alumínio, bem como o alumínio no solo, tem que ser valores baixos, porque são prejudiciais, o alumínio é prejudicial ao crescimento e desenvolvimento da planta, assim como o hidrogênio, responsável pela acidez do solo, que indisponibiliza vários elementos, prejudica o crescimento dos micro-organismos. E os valores de saturação por cálcio, magnésio e potássio deverão ser elevados. Porém, quais são os parâmetros que a gente utiliza para que a gente saiba que esses valores são altos, médios, bons ou muito bons? Então, olha só. Então, utiliza-se tabelas para comparar esses valores do resultado da análise do solo com tabelas. É muito importante que a gente entenda que como é que se dá o conhecimento. Nas primeiras aulas, primeira aula de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, eu mostrei esse resultado da análise para vocês. Esse resultado da análise do solo é um código. Então, essas informações aqui estão codificadas. Nas últimas aulas, nós conseguimos decodificar esse resultado da análise do solo. É muito importante que vocês saibam disso aí. Então, se vocês sabem decodificar isso aqui, se vocês sabem a importância do cálcio, magnésio e potássio, o que é centimol por decímetro cúbico, se você sabe o que é CTC total, né, e consegue definir o que é CTC total, definir o que é CTC efetiva, definir a soma de base e a saturação por base, né, definir esse número aqui, 6,82, o que representa ele? Saturação por base, 44,28%. Não é simplesmente saber a fórmula e fazer o cálculo, que é relativamente fácil. Mas interpretar, por exemplo, saturação por base, 44,28%. Significa que, dos 100% das cargas negativas da CTC, 44,28% é ocupado por base. Então, isso que é interpretar o resultado da análise do solo. Decodificar isso aí, né? Então, isso aqui está representado por meio de códigos e vocês têm que saber o que significa esses códigos. Então, isso que é interpretar o resultado da análise do solo. E aí nós fizemos isso aí na aula anterior. Dando continuidade à interpretação do resultado da análise do solo, de decodificar esses valores, então nós temos que saber se esses valores são altos, médios, baixos, bom e muito bom. Para isso, consulta-se tabelas. Não existe uma única tabela no Brasil, existem várias tabelas. E nós utilizamos essa tabela aqui, ó. Nós utilizamos essa tabela. Essa tabela, ela é da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Ela foi confeccionada em 1999. Essa tabela faz parte desse livro aqui, ó. Como é que é o nome desse livro? Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais, quinta aproximação. O que significa quinta aproximação? Significa que esse livro aqui, o primeiro livro dessa série aqui, as primeiras tabelas, elas estavam no livro chamado Primeira Aproximação. Depois a segunda, a terceira, a quarta, essa quinta aproximação. Provavelmente, em breve, nós teremos a sexta aproximação, tabelas mais recentes para a interpretação do resultado da análise de solo. Nós vamos utilizar essas tabelas da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, porque são tabelas mais fáceis de serem consultadas e que também boa parte do Cerrado Mineiro, né? Boa parte do estado de Minas ela é de Cerrado, né? Então, boa parte dessas pesquisas foram feitas no Cerrado, né? Então, por esse motivo, né? Por isso, nós vamos utilizar essas tabelas. Agora, existem outras tabelas. Por exemplo, aqui, a nossa vizinha aí do Campus Planaltino do FB
nós temos ali a Embrapa Cerrados. A Embrapa Cerrados elaborou esse livro aqui, ó, Cerrados, Correção de Solo e Adubação. Esse livro, Cerrados, Correção de Solo e Adubação, tem tabelas voltadas para a área do cerrado, né? No entanto, vamos dizer assim, o volume de pesquisa no estado de Minas Gerais é muito maior do que o volume de pesquisa na Embrapa Cerrado, para várias culturas. Por isso, nós vamos utilizar as tabelas ali do estado de Minas Gerais, né? Então, são tabelas, um volume de pesquisa muito maior. Aí, em cada estado, por exemplo, aqui é manual de calagem e adubação para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, lá vai ter as tabelas, né, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa aqui é uma tabela mais recente, de 2016. Essa aqui é uma tabela para os mesmos estados, uma tabela aqui, ó. Manual de adubação e de calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, tem as tabelas lá para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para São Paulo, é muito conhecido esse boletim 100 aqui, ó. Boletim 100 são as tabelas utilizadas no estado de São Paulo para recomendação de calagem e adubação e para interpretação do resultado da análise de solo. Assim como lá também tem um boletim 200, muito conhecido no estado de São Paulo, né? Esse boletim 200 no estado de São Paulo. Essas tabelas do estado de São Paulo são muito importantes também, talvez a gente consultar de vez em quando, porque o volume, né? O São Paulo é um estado pioneiro na pesquisa agropecuária brasileira. Então, por trás dessas tabelas tem muita pesquisa, né? Então, se você não tiver nenhum referencial, essas tabelas são referenciais para que a gente possa fazer calagem e adubação e interpretar o resultado da análise de solo. Ó, essa tabela aqui, ó, Manual de Adubação e Calagem para o estado do Paraná. Sociedade Brasileira Sem Solo. Então, aqui nesse livro, você vai encontrar as tabelas para o estado do Paraná. E assim por diante. No Espírito Santo, você tem a INCAPER, né? Que é o Instituto de Pesquisa e Extensão Rural do Estado do Espírito Santo. Então, cada estado, cada região tem as suas tabelas, né? Bahia tem as suas tabelas, Pernambuco também tem suas tabelas, são estados onde a pesquisa ela é bastante, a pesquisa agropecuária, você tem institutos de pesquisa, tem universidades de ciências agrárias bastante conhecidas, tem Embrapa nesses estados que elaboram as suas tabelas, né? Então vamos lá, aqui é um exemplo de tabela. Como é que, primeira coisa, quando a gente se depara com uma tabela como essa, é observar as unidades, né? Ver se as unidades que essa tabela trabalha são as mesmas unidades com que você trabalha, né? As tabelas do estado de Minas Gerais, elas trabalham em centimol, foram as mesmas tabelas que a gente utilizou o resultado da análise de solo aqui, ó. Então, nessa tabela nós temos carbono, matéria orgânica, cálcio, magnésio, potássio. Tem potássio aqui 2 vezes. Por que nós temos potássio 2 vezes? É importante observar. Esse potássio aqui, ó, o primeiro potássio, está em centimol por decímetro cúbico. O outro potássio está em miligrama por decímetro cúbico. Então, são diferentes, né? Aí depois você tem alumínio, H mais Al, soma de base, CTC total, CTC efetiva, em centimol, saturação por base, saturação por alumínio e porcentagem. Aí nós temos aqui nessas colunas muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Aí o seguinte, temos que chamar a atenção aqui nessa tabela, porque é o seguinte, quando alumínio e H mais Al caírem nessa coluna aqui de bom e muito bom, eles não devem ser lidos como sendo bom e muito bom. E assim como eles devem ser lidos como sendo alto e muito alto. Então, essas observações. E como é que eu sei disso? Aqui, ó, embaixo aqui da tabela, ó, aqui ó, no alumínio no H mais Al tem um asterisco aqui. Ó. O que quer dizer esse asterisco? Ó? A interpretação dessas características, dessas classes, deve ser alta e muito alta em lugar de bom e muito bom. Né? Então, é isso que a gente tem que observar. Outra observação que eu já também chamei a atenção com relação ao potássio aqui. O potássio tem potássio aqui em 2 unidades. Você tem que consultar essa tabela de acordo com as unidades que você está trabalhando, que é centimol por decímetro cúbico. Então, vamos lá. Eu transformei aquele resultado da análise do solo nosso, que estava no sentido horizontal, no sentido vertical. Mas isso aqui são os mesmos resultados que nós calculamos, né? É importante observar que cada solo tem um resultado de análise. Então, esse aqui é um determinado tipo de solo. Outro solo que você vier a fazer a análise desse solo, esses valores serão diferentes. Então, 2 centimol por decímetro cúbico do solo, do nosso solo. Esse valor, 2 centimol, ele é alto, ele é baixo, ele é médio, ele é bom e muito bom. Aí, o que nós fazemos? Consultamos a tabela aqui, ó. Coluna, a linha do cálcio.
menor que 0,40, 0,41 a 1,20, 1,21 a 2,40. Então, o nosso número 2 está entre 1,21 e 2,40, não é isso? Então, o valor de cálcio nesse solo ele é médio. Aí nós vamos lá, colocamos o valor de cálcio médio. Magnésio, 0,8 centimol por decímetro cúbico. Esse valor é alto, ele é médio, ele é bom, muito bom. Olhamos a tabela. Magnésio, 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 0,80. 0,80 está entre 0,46 e 0,90. Então, o valor do nosso magnésio ele é médio nesse solo aí. Então, o valor de magnésio ele é médio. Magnésio, médio. Potássio, 0,2 centimol por decímetro cúbico. Observe, então, 0,2 centimol por decímetro cúbico, nosso valor de potássio. Então, observe que na tabela aqui nós temos 2 potássios. Qual que nós vamos observar? Aquele cuja unidade é centimol por decímetro cúbico, né? Então, 0,2, 0,20, 0,200 é a mesma coisa. Então, o nosso valor de potássio está entre 0,103 e 0,179, não é o caso. 0,180 a 0,307 é o caso, né? Então, o nosso potássio é 0,200, né? 0,200. Quem tiver dificuldade, então, de saber que 0,2 é a mesma coisa que 0,20, que 0,200, que 0,2000, quem tiver dificuldade tem que fazer uma revisão lá do ensino fundamental quando se trata de números decimais, né? Para entender essa nomenclatura. Então, 0,2, 0,20, 0,200 e 0,2000, 0,2, 0,2, 0,20, 0,200, 0,2000 é a mesma coisa. Ah, não entendi. Aí, para entender, procure e faça uma revisão lá do ensino fundamental, para você entender lá, né? Então, 0,200, 0,2, 0,200 está aqui, ó, entre 0,180 e 0,307, portanto, o valor de potássio ele é bom, né? O valor de potássio é bom. Sódio, naquela tabela não tem sódio. Alumínio, 1. Alumínio é igual a 1. Alumínio, 1. Ó, menos que 0,20. 0,21 a 0,50. 0,51 a 1. Então, o alumínio aqui ele é médio, né? Ele é médio com viés de alta, né? Você poderia colocar uma setinha para cima ali, que o nosso alumínio, ele está aqui, ó, é 1, ele está no limite aqui de ser alto, né? Então, poderíamos, para melhorar a interpretação, nós poderíamos colocar médio com viés de alta naquele alumínio lá, né? Poderia colocar uma setinha ali para cima. H mais AL. H mais AL, o valor de H mais AL aqui é quanto? 3,8. 3,8. 3,8. Aí, H mais AL. 3,8 também chamado acidez potencial. 3,8. 3,8, 3,80 é a mesma coisa. 1,01 e 2,50. 2,51 a 5, né? Então, o nosso valor de H mais AL ele é médio, né? O valor de H mais AL é médio. CTC total, 6,82. CTC total, aqui está a linha da CTC total T maiúsculo. 6,82. 6,82 está entre 1,61 e 4,30? Não. Está entre 4,31 e 8,60? Sim. Então, nós temos médio, né? Valor de CTC total, 6,82, ele é médio, um valor médio. Aí você coloca lá o valor de CTC total, médio. CTC efetiva, valor 4,02 centimol por decímetro cúbico. Então, nós vamos lá. CTC efetiva, essa é a linha da CTC efetiva, centimol por decímetro cúbico, confere. Quanto é o valor da CTC efetiva? 4,02. 4,02, onde é que está 4,02? 4,02 está entre 2,31 e 4,60. Então, o valor da CTC efetiva ele é médio, né? O valor da CTC efetiva é médio. Soma de bases, 3,02 centimol por decímetro cúbico. Soma de base, SB. Vou lá na tabela, soma de base SB, soma de base 3,02. Soma de base 3,02 está entre 1,81 e 3,60. Também é um valor médio para soma de base. Saturação por base, 44,28%. Saturação por base, 44,28%, está aqui, ó, entre 4,1 e 60. Então, o valor médio, né, com uma tendência de baixa. Para melhorar a interpretação, você poderia colocar uma setinha para baixo, né? Saturação por base
Saturação por base ela é médio, porém tendendo para baixo. Saturação por alumínio, valor da saturação por alumínio, 24,88%. Saturação por alumínio, 24,88%. Vamos lá, 24,88%. 24,88% é um valor baixo de saturação por alumínio. 24, então valor baixo para a saturação de alumínio. Lembrando que, se os valores de alumínio, H mais Al e saturação por alumínio, se eles caírem nessa coluna, nós temos que interpretar como sendo alto e muito alto, ao invés de ser bom e muito bom. Saturação por cálcio, magnésio e potássio não tem naquele livro que nós mostramos no início, que nós consultamos aqui. Aí nós consultamos outro material da Universidade Federal de Lavras, né? Essa tabela aqui ela foi tirada lá da Universidade Federal de Lavras. A nossa saturação por cálcio é 29,33. O ideal é entre 20 e 80. Entre 60 e 80. Portanto, a saturação de cálcio está abaixo do ideal. Então, eu consultei uma outra tabela da Universidade Federal de Lavras. Magnésio, saturação por magnésio, 11,73. 11,73. Ele está dentro do ideal, porém está quase no limite ali, né? Está quase no limite de baixo. Então, o magnésio, né? O magnésio, ele está dentro da faixa do ideal, porém com viés de baixa, né? Porém com viés de baixa. Saturação por potássio, 2,93. 2,93 está dentro da faixa ideal. Então, com isso, né, isso que é interpretar o resultado da análise de solo. Primeiro, saber da importância desses cátions aqui para o crescimento e desenvolvimento da planta. Saber que o alumínio e o H mais Al são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. Saber essa simbologia, interpretar essa simbologia, T maiúsculo, T minúsculo, SB, V%, M%, CA, MG e K%. Né? Então, isso faz parte da interpretação do resultado da análise de solo. E depois consultar aquelas tabelas para verificar se os valores são alto, baixo, médio, bom e muito bom. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui desse solo? Então, esse solo ele apresenta características medianas, né? Características medianas. Provavelmente, para se fazer um cultivo comercial, vai ser necessário repor os nutrientes para essa cultura, né? Faltou aqui nesse resultado da análise de solo o fósforo, né? Depois nós iremos falar sobre o fósforo, né? Geralmente, as tabelas de interpretação do fósforo, você tem que ter o teor de argila no solo para interpretar o fósforo, né? Então, é um solo que tem características medianas. Provavelmente, para se fazer um cultivo comercial, inclusive de base ecológica, vai ser necessário repor os nutrientes desse solo. Provavelmente, esse solo precisa de calcário. Para repor, aí, nesse calcário, você eleva o pH, diminui a acidez, neutraliza o alumínio, a saturação por alumínio aqui. E aí, você fornece cálcio e magnésio, né? Esse solo, a CTC desse solo é média. Se você quiser aumentar a CTC desse solo, como é que faz para aumentar a CTC de um solo? Excelente pergunta. Como é que é feito para aumentar a CTC do solo? Como é que a gente faz para responder essa pergunta? A CTC é a quantidade de cargas negativas de uma amostra de solo. Quem é responsável pela CTC do solo? Argila e matéria orgânica. Tem como aumentar a quantidade de argila no solo por meio de uma prática? Não tem, não existe essa prática de colocar argila no solo. Tem como você aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo? Tem. Então, se você quiser aumentar a CTC total, a CTC efetiva desse solo, você tem que aumentar a quantidade de cargas, tem que aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, aumentando a quantidade de cargas negativas desse solo. Aumentar as bases aqui nesse solo é baixo, né? Então, como é que você faz para aumentar a quantidade de bases nesse solo aqui? Por meio de adubação orgânica, por meio de adubação, no caso da calagem. A calagem aumenta a quantidade de cálcio e magnésio no solo, com isso você aumenta a soma de base. Quando você faz adubação orgânica no solo, por meio de compostagem, por meio de bocagem, você também aumenta a quantidade de cálcio, magnésio, potássio, macro e micronutrientes no solo, né? A saturação por base, aumentando a quantidade de base no solo, você aumenta a saturação por base. Se a saturação por alumínio fosse muito elevada, como é que diminui a saturação de alumínio no solo? Por meio da calagem, né? Como é que se aumenta a saturação por cálcio e magnésio no solo? Por meio da calagem. Como é que se aumenta a saturação por potássio? Por meio da adubação orgânica, por meio da adubação com compostagem, bocagem.
Pode-se também aumentar a quantidade de base no solo por meio de rochagem, né? Quando se faz a rochagem, você repõe muitos nutrientes no solo, sobretudo micronutrientes, sobretudo potássio, né? Então, as rochas, geralmente, elas são ricas em potássio. Agora, alguns conceitos importantes também advindo desses conceitos aí das propriedades físico-químicas do solo. São os conceitos de solo eutrófico, solo distrófico e solo álico-alítico. O que é um solo eutrófico? Solo que possui concentração de nutrientes em níveis ótimos ou quase para o crescimento de plantas. Então, o solo eutrófico é sinônimo de solo fértil. Então, se alguém perguntar para você se solo eutrófico é um solo distrófico ou um solo álico-alítico, então ele quer saber se o solo é fértil ou não, né? Então, geralmente, aquele que mantém um solo eutrófico, geralmente, né, é aquele que mantém saturação por base igual ou superior a 50%. Então, solo eutrófico é sinônimo de solo fértil. Solo onde a CTC total é elevada, a CTC efetiva é elevada, teores de cálcio, magnésio e saturação por base é elevada, né? No caso, a saturação por base acima de 50%, né? O que é um solo distrófico? Solo distrófico é um solo de baixa fertilidade, um solo de baixa saturação por base. Então, solo distrófico é sinônimo de solo de baixa fertilidade. É um solo que mantém saturação por base inferior a 50%. Agora, o solo álico-alítico é um solo pior do que um solo distrófico. Além de ser pobre em nutrientes, o que acontece com o solo álico-alítico? É um solo em que a sílica foi removida e onde predominam os compostos de ferro e alumínio na fração argilosa. Então, você tem um predomínio de argilas não silicatadas no solo. E, além disso, são considerados aqueles solos que possuem saturação por alumínio igual a superior a 50%. Então, o solo álico-alítico é aqueles solos que têm teores de alumínio elevado no solo. Quando os teores de alumínio são alto ou muito alto, saturação por alumínio também é alta e muito alta. Ok? Com isso, nós terminamos essa interpretação do resultado da análise do solo. É muito importante esses valores, nós vamos utilizar essas tabelas de interpretação do resultado da análise do solo para se fazer calagem, para se fazer gessagem, para fazer a recomendação de adubação para as culturas. Então, nós vamos falar agora nas próximas aulas sobre a amostragem de solo, sobre a acidez do solo, depois calagem, gessagem e adubação orgânica para as culturas. Nós retornaremos a interpretar esse resultado da análise do solo. Lá, quando nós chegarmos à interpretação do resultado da análise do solo, você já tem que estar sabendo o que é T maiúsculo, o que é T minúsculo, o que é SB, o que é V%, o que é M%, que é justamente a decodificação desses códigos aqui que são utilizados na fertilidade do solo, que são utilizados na ciência do solo. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de número 14. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.